Vamos abrir a Bíblia, irmãos, nesta noite gloriosa. Noite gloriosa. Por que noite gloriosa, irmãos? Porque nós temos Cristo. Amém. Cristo em nós, a esperança da glória. Como nós já ouvimos nessa noite, a nossa leve e momentânea tribulação não dá para comparar, não dá para colocar na balança. Amém, irmãos? Amém. É uma briga que não existe. Então, por mais tempo que a gente viva sobre essa terra, comparado com a eternidade, é momentâneo. Imagina, 100 anos, 120 anos, comparado com 1000 anos já seria covardia. Agora, comparado com a eternidade, então não dá para comparar. Por isso que Paulo fala, porque, como o irmão colocou, se nós nos limitarmos à nossa mente terrena, a nossa mente terrena, 100 anos não é momentâneo. Amém? É tempo pra caramba. Aqueles que já têm mais de 25 como eu, a gente olha para trás e a gente já viveu muitas coisas. É muita coisa. Tem gente que diz, pastor, eu tenho 50 e é 50 anos de sofrimento. Só que comparado com a eternidade, irmãos, é temporário. Glória a Deus. O tempo é temporário. E a tribulação não dá para comparar com aquilo que nós vamos receber na eternidade. Amém. Vamos abrir em Mateus capítulo 18, versículo 15. Sou feliz, sou digno. O que tem que fazer? Aceite a Jesus. Glória a Deus. Comigo ouça agora, nesse ano que vou te dizer. Jesus é meu amigo, Ele quer salvar você. Acharam? Mateus 18, versículo 15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, tu ganhou o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leve ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra, toda correção, toda exortação, toda repreensão seja confirmada. E se ele não te escutar, então, pela 3ª vez, dize a toda a igreja. E se ele também não escutar a igreja, considera o teu irmão como um gentil e um publicano. Em verdade, eu vos digo que tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então Pedro se aproximou do Senhor e disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? E Jesus disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Amém? O foco da mensagem não é a repreensão, não é como nós devemos nos conduzir com os nossos irmãos. O foco dessa mensagem é que nós precisamos andar em concordância.
Eu li essa passagem hoje, logo quando eu fui preparar a palavra, e esse tema ficou muito claro no meu espírito, ficou muito forte. Então nós vamos tratar nessa noite, irmãos, sobre andando em concordância. Amém? Não é andando em unanimidade, porque nós nunca teremos unanimidade. Agora, a unanimidade dos espirituais precisam andar em concordância. Porque a palavra nos promete, irmãos, que se dois, não precisa muitos, se dois de nós concordarmos, e nós vamos ver como concordarmos, em que concordarmos, quais são as bases da concordância. Amém? Se dois de nós concordarmos com a doutrina, se dois de nós concordarmos com a pregação do Evangelho de Cristo, irmãos, as coisas que nós ligarmos nessa concordância, Deus concorda nos céus e estabelece na terra. Amém, irmãos? Nós precisamos andar em concordância de perdão, por exemplo. Qual perdão? Um perdão ilimitado. O perdão, por exemplo, nesse assunto, o perdão ele só é esgotado ou retido, irmãos, quando não há arrependimento. Porque Jesus diz, olha, se teu irmão pecar contra ti, e veja que não é ímpio. Irmã, se o teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele, começa um processo de repreensão. E a palavra aqui é repreende ele, faz ele ver, faz ele entender que ele errou contra ti. Se ele não te ouvir, leva a testemunha, se ele não ouvir, diz para toda a igreja. E se ele não ouvir o quê? A repreensão. Aí sim, considere ele como gentil e publicano. Se torna um inimigo? Não. Mas se torna semelhante a alguém que não crê. Porque nesse contexto aqui de Jesus, gentil e publicano eram aqueles que eram separados da comunhão em Deus através da lei. Então Jesus diz, considera como semelhante aqueles que não têm aliança, aqueles que não têm comunhão, aqueles que não participam do culto, aqueles que não participam do sagrado. Amém? O que nos impede de participar da comunhão não é o pecado, é não concordar com a correção. Amém? É não exercitar o perdão, é não exercitar a exortação. Glória a Deus. E muitas vezes o problema maior não está no agressor. Na maioria das vezes o problema não está no agressor, está no agredido. Amém? Amém? Muitas vezes é o agredido que não quer nem confrontar. Muitas vezes é o agredido que daí não quer liberar o perdão. Glória a Deus. Nós precisamos andar, irmãos, em concordância. Se alguém cometesse algo grave, por exemplo, existem duas alternativas, sim ou não? O arrependimento e o não arrependimento. A pessoa que se arrependeu, ela é merecedora de quê? De perdão. Será que nós concordamos nisso? Será que a igreja toda concorda quando alguém é perdoado? E se a pessoa não se arrepender? Às vezes que ela é desligada na terra e o Senhor desliga no céu. E será que a gente, na nossa infinita bondade e misericórdia, a gente não questiona? Quando talvez uma medida extrema precisa ser tomada de desligar uma pessoa do corpo. Amém? E assim, quando nós não concordamos, a igreja anda desequilibrada. Eu marquei aqui, irmãos, o significado de concordância. Significa estar em harmonia. Então, uma igreja que não anda em concordância, ela não é harmônica.
E eu creio que hoje nós não somos harmônicos. E nós teríamos tudo para ser harmônicos, sim ou não? Nós tínhamos tudo para andar em concordância. Nós tínhamos tudo para andar em acordo. Nós tínhamos tudo para andar juntos. Amém? Por quê? Porque a palavra é uma só. Nem 2 pregadores nós não temos. Talvez se nós tivéssemos 2, 3 pregadores, não vai acontecer, não pode, mas talvez ainda um pregasse uma coisa e outro outra. Então, se tem havido falta de concordância, não é produzida pela palavra. Porque a palavra que tem pregado, ela tem sido única, tem sido singular. Amém? Então, concordância é estar em harmonia, estar de acordo, estar juntos. Eu quero ler uma passagem que está em Romanos capítulo 16. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Vai abrindo aí. Carta de Paulo. Carta de Paulo aos irmãos da igreja de Roma. Capítulo 16, versículo 17 ao 20. Quem achou? Amém. Eis assim: saudai-vos uns aos outros com um santo ósculo. As igrejas de Cristo vos cumprimentam. E rogo-vos, irmãos, rogo-vos que vocês notem os que promovem dissensão e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, eles servem o seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simplícios. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Paulo diz: comprazo-me, pois em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simplícios no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Amém. Uma igreja, uma congregação que não tem concordância, o que tem no meio dela é dissensão, falta de entendimento. E a falta de entendimento aqui, irmãos, não é falta de entender as coisas, é falta de concordar com uma só coisa. Glória a Deus. Então, Paulo escreve aos romanos e diz: olha, eu imploro a vocês, eu suplico que vocês prestem atenção, vocês notem, observem, descubram aqueles que promovem divisão no meio do corpo, aqueles que promovem escândalos contra a doutrina. Amém, irmãos? Talvez nós estamos chegando em momentos cruciais que, em vez de crescer, a gente vai diminuir por um período. Amém. Talvez é um período onde pessoas vão sair, porque ou a gente cede para a doutrina deles, ou eles comem a nossa doutrina. Glória a Deus. Precisamos estar preparados para estar em concordância, irmãos. Amém? A doutrina jamais ela pode causar divisão. A doutrina tem que unir todos em Cristo. A doutrina tem que fazer com que todos se sintam parte de um corpo. O corpo está frio,
paciência. É nesse corpo que eu congrego. O corpo está quente, glória a Deus, vamos manter aquecido. Está morto, está morno, vamos chorar juntos. Amém, irmãos? O problema não é a doutrina. O problema não é a nossa situação. O problema é a divisão. Tá ruim, como é que vamos melhorar? Qual caminho vamos percorrer? Todos o mesmo. Amém? Esse é o segredo. Então que a gente esteja atento. Sempre haverá, irmãos, no meio da igreja do Senhor, seja aqui, seja em qualquer lugar, sempre haverá um enviado, ou às vezes um nascido em casa, que diz o outro, ou um enviado ou um nascido em casa, para causar divisão. E a divisão mais perigosa que pode existir no meio da igreja é a da doutrina. Paulo diz, olha, esses vocês evitam. Amém? Então, se tu me vê evitando algum irmão, se tu me vê evitando alguma prática, o que tu tens que fazer? O que tu tens que fazer? Evitar. Se o irmão me convidar para ir no monte fazer uma campanha de 7 dias, eu vou? Não. Então tu não podes ir. Nós estamos andando eu estou usando só um exemplo. Se o irmão usar água ungida, se o irmão achar que a água dá para ser ungida, mas eu não creio nisso, tu podes crer? Não. Vai causar divisão. E divisão na doutrina. Estou usando exemplos. Glória a Deus. O propósito hoje, irmãos, não é no que nós precisamos concordar. Podemos falar disso mais amplamente outro dia. Nós precisamos entender que nós precisamos andar em concordância. Está na hora de a gente andar em harmonia. Glória a Deus. 2 Coríntios. Deixa eu ler aqui Mas abre 2 Coríntios 13, a definição de dissensão, falta de entendimento ou divergência de opinião, disputa, desavença. Ficou claro? O Senhor não nos chamou para pensar diferente, irmãos. Glória a Deus. O Senhor não nos chamou para pensar diferente. O Senhor não nos chamou para ter opinião própria. Sabe quem é que se baseia por opinião própria? Porque opinião própria é opinião humana, sim ou não? Sim ou não? Se eu tenho uma opinião própria, essa opinião própria é baseada na minha humanidade. Amém? Só carnais e imaturos fazem isso. Carnais e imaturos se baseiam, vivem pelas opiniões próprias. Eu acho. Eu fiz e deu certo. Amém? O que nós temos ouvido ultimamente? Que nem tudo que funciona Deus aprova. Tem muita coisa funcionando que Deus não aprova. O reinado de Saul, irmãos, funcionou 40 anos quase. Mas Deus rejeitou ele no 7º dia de reinado. Amém? Então vamos cuidar. Vamos cuidar. 2 Coríntios capítulo 13. Eu ia esquecendo. Abre aí, 2 Coríntios capítulo 13. Qual foi a promessa lá em Romanos, no finalzinho do versículo? Tu lembra ainda? Paulo diz, olha, façam isso, que em breve o Deus de paz esmagará a cabeça da serpente. Por isso que sempre haverá, irmãos, uma tentativa. Veja que Paulo deixa bem claro quem é o inimigo. O inimigo é a serpente. O inimigo é o diabo.
Não adianta amarrar, irmão, não adianta. Glória a Deus. Precisamos andar em concordância que demônio não se amarra, demônio se expulsa. Glória a Deus. Né? Demônio, irmãos, não se amarra. Versículo 7 ao 11, quem achou? Em qual livro tu está aí? Glória a Deus. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vocês façam o bem, embora nós sejamos como reprovados. Então Paulo diz, olha, igreja de Corinto, a minha oração a Deus, o meu desgaste, o meu ensino, é para que vocês não façam o mal, mas que vocês façam o bem. Às vezes parece que quando alguém prega ou traz uma mensagem, a sensação do desobediente, é isso que opera nele, é que a pessoa está pregando em benefício próprio. Paulo diz, o que eu prego e o que eu oro é que vocês façam o bem, mas não para que nós sejamos aprovados, é para que vocês cumpram, realizem a vontade de Deus. Versículo 8, porque em nada podemos contra a verdade, senão através da verdade. Eu falei aqui domingo, irmãos, a Bíblia ela pode ser desobedecida. A palavra de Deus ela pode ser desobedecida. A coisa mais fácil é desobedecer a palavra. Agora uma coisa é impossível, questioná-la. Amém? Quando nós desobedecemos, nós estamos em pecado. Quando nós questionamos, nós estamos em incredulidade. Para pecador tem salvação, para incrédulo não tem salvação. Glória a Deus. Quando nós questionamos qualquer uma das doutrinas, nós estamos debaixo de incredulidade, nós estamos debaixo de rebeldia. Pecado de o quê? De idolatria. Por isso que a Bíblia diz que rebeldia é comparado ao pecado da idolatria. Porque todo rebelde, irmãos, ele está questionando, rejeitando a doutrina do Senhor. Ele está rejeitando a forma que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas. O que era a idolatria, senão o abandono da dependência de Deus? Todo rebelde, de alguma maneira ele abandonou a dependência do Senhor. Amém? Nada podemos contra a verdade, senão através da verdade. Porque, diz Paulo, nos alegramos de estar fracos, quando vocês estão fortes. E o que desejamos é a vossa perfeição. Quem aqui quer o fortalecimento da igreja? Quem aqui quer o fortalecimento do irmão? Quem olha aqui e diz, meu Deus, eu estou indignado que aquele irmão não se fortalece. Sabe por quê? Porque tu não está fraco. Tu não se encontra em fraqueza. Eu não me encontro em fraqueza, então. Porque Paulo diz, olha, a constatação é que eu estou fraco. E eu me alegro por isso. Porque eu estando fraco, vocês estão fortes. Amém? Então, se nós queremos, irmãos, que a igreja se fortaleça, nós precisamos nos encontrar em fraqueza. Versículo 10. Portanto, escreva essas coisas estando ausente, longe, para que estando presente, eu não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu.
E o poder que o Senhor me deu não é para destruição, é para edificação. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos no demais, regozijai-vos, sede perfeitos, sejam consolados, sejam de um mesmo parecer. Vivam em paz, e o Deus de amor e de paz será com vocês. Amém, irmãos? Eu creio que nós estamos em busca, eu creio que o Senhor tem nos conduzido, tem nos induzido. O Senhor já começou a tocar no coração de alguns, o Senhor já começou a renovar a mente de alguns. E dói, amém? Nós nos sentimos perdidos, desamparados e oprimidos. Isso é fraqueza. E tu vai se encontrar num lugar onde tu vai depender de Deus como nunca antes. Porque talvez tu chegue à conclusão que tu não sabe de nada e tu precisa aprender então. Amém? Mas alguém vai se tornar forte diante dessa minha fraqueza. Glória a Deus, irmãos. Nós precisamos ser de um mesmo parecer. Tiago capítulo 3. Em verdade. Tiago 3. Te adoramos. Em verdade. Tiago 3, versículo 13. Quem achou? 3:13 diz assim: quem no meio de vocês é sábio e inteligente, demonstre pelo seu bom trato. Quem é sábio, quem é espiritual, porque o sábio é aquele que é espiritual. Glória a Deus. Amém. Porque a Bíblia diz que o Senhor revela as suas coisas no espírito do crente. Então, o sábio e o inteligente é aquele que anda em espírito. A vez que o princípio, a sabedoria, ela começa a florescer aonde? Provérbios capítulo 1, versículo 7. No temor. Então alguém espiritual é alguém que teme o Senhor. Quem não anda segundo a sua vontade, segundo o curso da sua vida. Então ele diz, olha, os sábios e os inteligentes, eles vão se manifestar pelo seu bom trato, a forma que eles se portam. E também pelas suas obras, obras de mansidão, de sabedoria. Versículo 14. Mas se o que tu tens é inveja e sentimento faccioso, sentimento de divisão no teu coração, não se glorie. E nem minta contra a verdade. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E o que a verdade diz, irmãos? Que não existe facção na igreja. Não existem duas opiniões na igreja. Só existe uma opinião. Qual a opinião? A do pastor, né? Não, a do Senhor. Se a opinião do pastor for a do Senhor Jesus, aí sim. Não existe duas opiniões. Glória a Deus. Jamais tu ouviu da minha boca. Jamais tu ouviu da minha boca. É assim, pronto, é isso que eu acredito. Sempre que nós entramos em debates, em questionamentos, a palavra sempre entra na conversa, sim ou não? Eu tive o privilégio essa semana,
espero que isso não pare. Tive uma conversa com 3 irmãos. E os irmãos chegaram com tudo, irmãos, para cima de mim. O que mais me alegrou na nossa conversa foi uma irmã falando assim, 2 passagens. Ela falou, quando tu leu 2 passagens, eu fui desarmado. Porque nós temos as nossas convicções. Todos nós temos convicções, temos questionamentos, temos solução, temos boa intenção. Só que a Bíblia diz que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos são mais altos, aí 55. Glória a Deus, irmãos. A Bíblia diz que existem coisas ocultas desde a eternidade, coisas que os olhos não veem, coisas que o ouvido não ouve e coisas que não penetram a um coração humano. As coisas que Deus revela àqueles que amam a Ele, mas que andam segundo o seu. Se nós não darmos segundo o propósito de Deus, e andar em unidade é propósito de Deus, depender somente da cruz de Cristo é o propósito de Deus. Se nós não estamos no propósito de Deus, se nós não entendemos o nosso foco, como foi falado, a nossa prioridade, Deus não revela a sua vontade. Amém? Amém. Então essa irmã falou, olha, estava tão convicta, mas se eu tivesse entrado num debate de ideias, irmãos, nós teríamos talvez nos separado. Nós não estamos aqui para debater ideias, nós estamos aqui para cumprir a palavra. Amém? Sim, sim, não, não. Passou disso, veio de quem? Do maligno. O pai tinha dado uma ordem ao Senhor, ele falou, olha, tu vai descer, meu filho, e tu vai morrer na cruz. Tu vai sofrer, tu vai ser homem de dores. O preço do pecado estará sobre ti. A vez que quando o Senhor estava na cruz, irmãos, houve 3 horas de trevas sobre toda a terra. O Senhor foi atormentado durante 3 horas. Aquilo que nós seríamos atormentados por toda uma eternidade, ele foi atormentado por 3 horas. Por isso que ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Amém? O pai, ele nunca abandona o filho, ele estava ali. Agora o sacrifício era do cordeiro. Amém? Quem tinha que passar pelo sacrifício era o cordeiro. O Deus justo não podia participar daquele momento. Agora vem Pedro e diz, Senhor, tu não deves passar por isso. O que Jesus responde para Pedro? Para trás de mim, o que? Pedro? Satanás. É sim, sim, não, não, irmãos. Ei, ideia contrária ao que Deus estabeleceu é de Satanás. Então Tiago diz, olha, não adianta mentir contra a verdade. Se no teu coração tem inveja, se no teu coração tem amargura, se no teu coração existe questionamento, sentimento faccioso, não minta contra a verdade, porque não pode ser assim. Essa não é a sabedoria que vem de Deus. Essa é uma sabedoria que é da terra. Ela é animal, ela é da tua alma, e ela é diabólica. Ela é incendiada, incentivada por Satanás. Porque aonde há inveja e espírito de facção, existe perturbação e toda obra perversa, obra que Deus não aprova. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, ela é sem mistura, ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia, ela é de bons frutos e ela é sem parcialidade, e essa sabedoria também é sem hipocrisia. Glória a Deus.
1 Coríntios 2. Vamos voltar para a carta de Coríntios. Se queres também... Gostei daquela música. 1 Coríntios 2. Alguém quer que eu simplifique a sabedoria que vem do alto? Porque a gente às vezes lê tantas coisas, né? A sabedoria é pura, é tratável, é moderada, é pacífica. E eu sei que às vezes vocês ficam me olhando com essa cara de não entendi nada. A sabedoria que vem do alto, irmãos, é Cristo. Cristo sendo representado em nós. Amém? Como é que Deus se fez conhecido? Como é que Deus se fez conhecido? Através do Filho. Amém? O judeu tinha várias expectativas de Deus. Tanto que Deus tinha vários nomes, vários atributos. Menos um. Um judeu nunca tinha chamado Deus de Pai. Amém? É na manifestação do Filho. Na manifestação do Filho que eles conhecem que Deus era o quê? Pai. Glória a Deus. Então, Deus se faz conhecido através do Filho. E Cristo se manifesta através de nós. Essa é a sabedoria de Deus. Coisas loucas, desprezíveis e tudo mais, né, são esses que vão manifestar a Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Não dá para ler todos os capítulos, todos os versículos, é muito grande, mas Paulo, ele está falando de Jesus aqui. Amém? E daí ele diz, olha, mas nós falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, que é Cristo, a qual nenhum dos príncipes, a qual nenhum dos importantes, dos sabidos deste mundo conheceu. Porque se eles conhecessem a sabedoria de Deus, eles nunca crucificariam ao Senhor da glória. Amém? A sabedoria de Deus, irmãos, é Cristo. A sabedoria de Deus é Cristo revelado aos simples, aos humildes, aos pobres, aos perversos. Volta e meia, quando a gente senta com alguns irmãos, se a gente tocar no assunto passado, o que sai é misericórdia, velho. Só sai pecado. É impressionante. Amém? Então ele diz, olha, nós falamos a sabedoria de Deus que ficou oculta, ficou em secreto, mas agora Deus ordenou que nós falássemos. E essa sabedoria é para nossa glória. Como o irmão falou aqui hoje, irmãos. Imagina a glória de morar num lugar onde a luz não será do sol, será a luz do Senhor. Um lugar onde não haverá lágrimas, não haverá choro, não haverá pranto, não vai ter nem praia, irmãos. Glória a Deus. Mas vai ter um rio da água da vida, irmãos. Esse rio não vai ser nem doce nem salgado, ele vai ser cristalino. Aí eu esqueci, esse rio vem direto do trono de Deus. Glória a Deus.
Deixa eu até sonhar aqui, essas águas devem ser termais, irmãos. Porque debaixo do trono de Deus tem brasas vivas, tem fogo. Deve ser águas termais, águas tranquilizantes. Pastor, isso é simbólico? Não, irmão, isso não é simbólico, isso é mais literal do que a nossa mente alcança. Esse rio que tu toma banho de vez em quando, esse mar que tu toma banho, não é simbólico, irmãos. Por que que o rio da água da vida, que desce, que vem do trono de Deus, na nova cidade, na nova Jerusalém, onde nós teremos corpos? A diferença é que esses nossos corpos não envelhecem, não ficam doentes e não sentem desejo de pecado. Amém? Essa é a promessa da glória. Só que Cristo é o Senhor da glória. Ele é o dono da glória. Ele é o portador da glória. É Ele quem pode nos oferecer essa glória. Nós temos que andar em concordância disso. Por isso que Paulo diz, qual glória eu busco? A dos homens ou a de Deus? Eu sei que é chato às vezes a gente esperar que o lugar esteja cheio e esteja vazio. Nós ouvimos por 2 vezes, por que Saul desobedeceu a voz do Senhor? Por que ele não andou em concordância com Samuel? Samuel falou, olha, vai, que com certeza no 7º dia eu vou ter contigo. E às vezes que chega o 7º dia e o horário começa a passar e o povo começa o quê? Dispersar. E Saul não queria a glória de Deus. Por que eles estavam acampados? Alguém sabe? Para festejar? Não. Eles iam festejando 6 dias. No 7º dia, Samuel ia vir, eles sacrificariam e eles iam guerrear contra os filisteus. E às vezes que o povo começa a dispersar. Amém? Saul queria o quê? A glória dos homens. Se ele quisesse a de Deus, ele ia lutar sozinho. Amém? E às vezes que os homens começam a dispersar, e ele sacrifica, não sendo sacerdote. E naquele momento o reino dele foi tirado. Glória a Deus. Ele governou 40 anos, mas o seu reino foi tirado. Samuel falou, hoje o Senhor teria confirmado, mas agora ele arranca de ti e dá para outro. Depois de 40 anos veio Davizinho governar. Glória a Deus. Vamos continuar aqui, versículo eu parei. Quem sabe canta junto. Deixa queimar. Versículo 9 agora. Mas como está escrito, depois tu continua assim, irmão, fica aí. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração humano, são as coisas que Deus preparou, e Ele preparou lá na eternidade, para os que o amam. Mas Deus já preparou ou não preparou? Está pronto. Está pronto? Ele não vai fazer mais nada, irmãos. Agora tem uma questão. Ele revelou para todo mundo? Não. Ele não revelou para todo mundo e ele não revela de várias maneiras. Ele só revela através de uma pessoa, o seu Espírito. Amém? Mas veja que ele diz, olha, as coisas que Deus tem para revelar, Ele preparou. Mas Ele revelou pelo seu próprio Espírito. Porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas, ainda as mais profundas de Deus. Paulo diz assim, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Só que o Espírito de Deus que em ti habita, ele não exerce a vontade de Deus em parte. Ele sonda toda a vontade de Deus. Amém? Nós só precisamos amar o Senhor
E eu não vou nem perguntar, eu creio que tu ama o Senhor. Como é que eu sei que tu ama o Senhor? Porque o Senhor te amou primeiro, porque Ele me amou primeiro. E o amor de Cristo, Ele nos constrange. Se o amor de Cristo está sobre a nossa vida, nós amamos o Senhor. O que eu fiz para amar nada? Só fui constrangido por esse amor. Só que agora o Senhor quer revelar as coisas que o nosso ouvido não consegue ouvir, o nosso olho não consegue ver e o nosso coração não consegue absorver. Porque essas coisas todas são reveladas pelo Espírito de Deus no nosso Espírito. Porque qual dos homens, versículo 11, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do próprio homem que nele habita? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão através do Espírito de Deus. Alguns de nós precisamos pisar no freio e aceitar que nós não sabemos as coisas de Deus. Irmãos, as coisas de Deus elas têm que ser reveladas pelo Espírito de Deus no nosso espírito. Amém? Isso é um processo. As coisas de Deus, irmãos, elas vão sendo reveladas de glória em glória, de aparição em aparição, de fé em fé. As coisas são reveladas, senão por Deus. Versículo 12. Presta atenção, senão tu não aprende. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Nós recebemos o Espírito que vem de Deus, para que nós pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O que nos é dado gratuitamente por Deus? Cristo. Agora Paulo fala, olha, lá em Efésios, andem em concordância, andem em unidade, manifestem os ministérios, até que vocês cheguem à medida exata da estatura de Cristo. Amém? Então é o Espírito revelando em nós tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que é Deus, é que vai nos levar a essa estatura perfeita de Cristo. Amém? Então Paulo diz, olha, nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito de Deus, para quê? Porque Deus tinha um propósito, que nós pudéssemos conhecer aquilo que nos é dado de graça. Glória a Deus. Sabe, tudo que tu faz não é para conhecer nada. Aí sim. Então, irmãos, eu não faço jejum para conhecer. Eu não oro para conhecer. Então, por que eu oro? Por que eu jejuo? Para estar sensível no Espírito. Porque o meu Espírito tem que estar sensível. O meu Espírito tem que estar ouvindo mais do que a minha carne. O meu Espírito tem que estar mais forte que a minha carne. Para que eu conheça aquilo que já foi preparado e o Senhor quer me dar de graça. A oração, irmãos, é o preço de matar a nossa carne. O jejum é o preço para matar a nossa carne, não é para receber nada. Tudo que nós temos para receber é através da manifestação da graça. Amém? O problema é que se nós não estamos sensíveis no Espírito, nós não conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida gratuitamente. Nós precisamos andar em concordância disso. É isso que o Evangelho ensina. Versículo 13. As quais também falamos, diz Paulo, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Quem é que ensina? O Espírito Santo. Comparando, porque as coisas têm que ser comparadas. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, um homem natural, um homem que não nasceu de novo,
Um homem ao qual não foi regenerado do pecado, ele não compreende as coisas de Deus, porque para ele é loucura. E ele não pode mesmo entender, porque elas só se discernem espiritualmente. Então Paulo diz assim, olha, o ponto de partida para entender as coisas de Deus é ter o Espírito de Deus habitando. Porque quando o Espírito de Deus não habita no nosso espírito está o quê? Morto. O que opera é a nossa carne e a nossa alma. Então, tu vai falar das coisas de Deus, parece o quê? Loucura. Sim ou não? É loucura. Então, pastor, por que eu tenho que falar das coisas de Deus? Não, a Bíblia não mandou tu falar das coisas de Deus para os ímpios, ele mandou falar de Cristo. Sejam minhas testemunhas. Amém? Talvez por isso que a gente não consegue alcançar algumas pessoas. Quando tu fala de idolatria, tu fala de dízimo, tu fala de tanta coisa e não fala de Cristo habitando em ti. É falando do amor de Deus, do resgate de Deus. Um planta e o outro rega. E um dá o quê? O crescimento. Qual é a semente que nós temos lançado na vida do incrédulo para que Deus dê o crescimento? Será que tu tens pregado boa conduta para alguém que nem aceitou, nem conheceu o amor de Deus ainda? Será que adianta pregar boa conduta para o ímpio, irmãos? Como é que Deus vai dar crescimento nisso? Amém? Então pregue o amor de Deus primeiramente. Então Paulo diz, o ponto de partida é ter o Espírito habitando. Amém? Mas, versículo 15. Os que são, mas o que é espiritual, aquele que é espiritual, aquele que o Espírito habita e consegue se expressar, ele discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Então Paulo diz, aquele que é espiritual, aquele que consegue ouvir a voz de Deus. Porque ele falou que o Espírito Santo conhece todas as vontades de Deus. E ele a revela para aqueles que amam a Deus e estão no seu propósito. Mas ele revela não na carne e nem na alma. Ele revela onde? No Espírito do homem. Amém? E ele consegue discernir todas as coisas. Parece ou não parece que para alguns as coisas são mais fáceis e mais simples? Não é sabedoria humana. É discernimento dado por Deus. Amém? E ele de ninguém é discernido. Ninguém questiona ele. O homem espiritual, uma mulher espiritual, ninguém vai questionar. Questionar no sentido de envergonhar e deixar sem argumento. Amém? Irmãos, e a espiritualidade aqui não tem a ver com o que tu faz. Tem a ver com aquilo que Deus revela no teu espírito. E um dos princípios de ser espiritual é crer. É crer. Amém? Quer um segredo para ser um homem e uma mulher espiritual? Quer? Obediência às coisas reveladas. Porque Paulo fala em Gálatas, existe uma guerra entre a carne e o espírito. Existe uma guerra, então ele habita em ti. O Espírito vai pedindo para que tu faça coisas. Porque ele diz assim, ó, um se opõe ao outro, para que a gente não faça a vontade daquele que está em nós. Seja da carne ou seja do Espírito. Então se o Espírito está guerreando para que eu faça a vontade dele, quanto mais eu faço a vontade do Espírito que habita no meu Espírito, mais espiritual eu vou me tornando. Mais eu vou discernindo as coisas de Deus e menos eu sou discernido dos outros. Amém. Versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém conheceu a mente do Senhor, a não ser aqueles que têm a mente de Cristo. Então Paulo diz, mas nós
temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Então, eu anotei aqui para não esquecer, irmãos. 2 coisas são necessárias para conhecer a vontade de Deus. 2 coisas são necessárias. Uma revelação de Deus pelo seu Espírito e uma resposta a isso que nos é revelado através do nosso Espírito. Amém? Essas 2 coisas são indispensáveis. Continuando no capítulo 3, nós já vamos encerrar. Capítulo 3, versículo 1 e 4. E eu, irmãos, veja que Paulo, rapidão, olha para cá. Veja que Paulo dá todo esse contexto, né? Ele diz que Deus revela todo o seu coração no espírito do homem. O desejo de Deus, irmãos, é manifestar tudo que Ele é, tudo que Ele é. Está tudo pronto. Já fomos habilitados porque o Espírito já habita em nosso corpo. Então as coisas que seriam necessárias, Deus já fez, Deus já deu. Ninguém conheceu a mente do Senhor para aconselhar Ele a fazer isso por nós, mas Ele nos deu a mente de Cristo. Agora Paulo chega no capítulo 3 e diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Veja que essa igreja estava em Cristo, mas estavam como meninos, carnais, imaturos. Sempre que tu lê carnal, sempre que tu ouvir carnal é imaturo. E sempre que tu ouvir que a pessoa é imatura, ela é carnal. Mas ela está em Cristo ou não está? Está ou não está? Ela está em Cristo. Nós não podemos, irmãos, presta atenção, nós não podemos confundir a pessoa carnal com uma pessoa, com um gentio e um publicano. O carnal não é aquele que não se arrepende, aquele a qual nós lemos no começo. Se quer repreendido e não se arrepende, esse, ele é desligado do corpo de Cristo. O carnal é aquele que está em Cristo, só que a vontade de Cristo não chega ao conhecimento dele. Chegou a graça, chegou a salvação, mas como o irmão colocou hoje, irmãos, a salvação não é o fim das coisas. Sabe por que a salvação não é a coisa mais importante? Depois que nós já temos ela, para quem não tem é. Porque a salvação não é o fim das coisas, a salvação é o início das coisas. Amém? Nós não podemos reduzir ao Senhor apenas para nos salvar. A salvação é o início de todas as coisas na vida do crente. Então Paulo diz: olha, eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, porque vocês se comportam como carnais. E o que me leva a me comportar como carnal? Dá ouvido à minha carne, dá ouvido à minha alma, dá ouvido à minha sabedoria humana, dá ouvido às minhas experiências passadas, presentes e expectativas futuras. Glória a Deus. Por que Paulo tinha tanta convicção, irmãos, do que ele falava? Nós podemos conjecturar. Por que ele passou por esses lugares? Amém? Nós lemos que quando foi colocado um espinho na carne dele, ele orou 3 vezes para que o espinho fosse tirado, sim ou não? E a vez que ele ouviu uma voz, onde é que ele ouviu essa voz, irmãos? No espírito dele. A carne estava gritando, estava ou não estava? A carne dele gritava, ele não queria passar por aquele espinho. Só que junto com a carne gritando, gritou a voz do Espírito de Deus: Paulo, para a tua vida, essa é a minha vontade. Paulo, a minha graça te basta. A minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? E ele falou: olha, de boa vontade, eu aceitei isso. Versículo 2.
Ele falou: com leite eu criei vocês, mas não com comida sólida, porque ainda vocês não podem, e nem tampouco ainda podeis. Olha a característica de um homem espiritual, irmãos. O homem espiritual, ele não empurra, uma mulher espiritual, ela não empurra comida sólida de goela abaixo. Não é porque tu come que o teu irmão consegue comer. Ele precisaria comer, mas ele não consegue. Paulo repreende eles como carnais, só que o alimento que ele continua dando para eles é leite. Amém? Pastor, o que é leite? Irmãos, leite é graça, misericórdia, paciência, longanimidade, vontade de bater, mas não bater. Dá vontade de dizer assim: meu Deus, mas tu não diz. Amém? É isso, irmãos. Não é contra o pecado que a gente se revolta, não. É contra as coisas que sim, as coisas que as pessoas já deviam saber que eram certas, mas elas ainda não entenderam no Espírito. Tu já entendeu. Mas não é o alimento sólido que nós temos que dar para elas. Glória a Deus. Tem que haver essa concordância, irmãos. Os espirituais suportam os carnais. Só que se o alimento que tu oferece para um carnal é alimento sólido, tu vais matar ele de congestão. Glória a Deus. Depois nós vamos querer bater nas costinhas para ele arrotar. Não vai arrotar, vai matar. Nem tampouco ainda podeis, porque ainda vocês são carnais. Vocês são carnais porque no meio de vocês existe o quê? Inveja, disputa e dissensão. O assunto dessa noite, irmãos. Paulo diz: não existe concordância entre vocês. É igual eu falei, irmãos, não é uma questão de unidade, de unanimidade, perdão. Não haverá unanimidade. A única diferença que pode haver na igreja é espirituais e carnais, fortes e fracos na fé. Paulo trata isso em Romanos 14. O problema é que havia divisão de ideia, de doutrina. Ele falou: por que vocês são carnais? Porque vocês andam segundo aos homens. Versículo 3. Porventura vocês não são carnais? São, porque vocês andam segundo homens. Porque um diz: eu prefiro a doutrina do Paulo, eu prefiro a do Apolo, eu prefiro a do Pedro. Ele fala: vocês são carnais. Porque o que nos faz espirituais, irmãos? A doutrina do Senhor. Porque se tu segue doutrina de homens, essa doutrina ela só penetra o teu coração, ela penetra a tua alma. Ela faz bem para a tua alma. Irmão, se a palavra não nos entristece, se a palavra não nos confronta, se a palavra não nos moe, igual diz algumas irmãs, se ela não nos moe, ela não é a palavra do Senhor. Amém? Nós estamos seguindo homens, estamos seguindo a nossa alma. Então Paulo diz: olha, vocês são carnais, porque dizendo eu sou de um, eu sou do outro, se formou uma divisão no meio de vocês. Amém? Não tem como ser espiritual e dizer: eu tenho essa preferência aqui. Esse irmão ensina isso, aquele irmão ensina isso, eu quero ficar com isso. É impossível essa pessoa ser espiritual. Então veja que não trata de uma unanimidade, trata-se de concordância. Só existe uma fé. Efésios. Um só batismo, uma só fé, um só Senhor, a qual é por todos, para todos e em todos. Amém. Temos concordância que Deus é em todos? Será que nós temos concordância que Deus é em todos? Ou nós questionamos? Eu vou repetir: o que é um carnal?
é um pecador? Não. Porque o espiritual também é pecador, sim ou não? Me ajuda, sim ou não? Sim. O espiritual também é pecador na sua humanidade, na sua essência? Ele é. Então o carnal não é quem peca, o carnal é quem não conhece e não executa a vontade de Deus. Eu sei que é meio polêmico, mas às vezes já por uma natureza já um pouco melhor, por uma conduta moral um pouco melhor, às vezes um carnal ainda peca menos que o espiritual. Davi era espiritual, sim ou não? Davi era considerado espiritual. Saul era espiritual? Saul, o rei Saul era espiritual? Não. Carnal. Às vezes que espíritos malignos vinham atormentar ele, Davi, que era espiritual, tocava e o espírito saía. Então ele está a figura de um espiritual e de um carnal. Quem pecou mais, Davi ou Saul? Davi. Agora, quem disparadamente, a proporção de pecado não foi muito maior. Agora de fazer a vontade de Deus. Amém? Por que Davi era um homem espiritual, irmãos? Porque ele consultava, ele buscava saber qual era a vontade de Deus. Às vezes que quando a criança ficou enferma, fruto do seu pecado, ele foi consultar o Senhor. Ele foi orar e jejuar. Amém? Ele foi orar e jejuar. Para quê? Para ficar sensível, para que Deus desse uma resposta. E Deus deu. Qual foi a resposta de Deus? A criança morreu. Às vezes que no mesmo momento, Davi, um homem espiritual, se levantou, se lavou e comeu. Aqueles que estavam ao redor dele, os naturais, falaram, mas o que esse doido está fazendo? A criança estava viva e estava triste, a criança morreu e está feliz. Porque para eles, o jejum era atitude de tristeza, comer era atitude de alegria. Só que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Para Davi estava sendo revelado que ao homem bastava viver quantas vezes? Uma só vez. Ele falou, a criança morreu, já era. E eu vou até ela não retorna até mim. Amém, irmãos? Uma vida de santidade, irmãos, é a nossa obrigação. Não busque uma vida de santidade achando que tu vai ser espiritual. Nós precisamos ter uma vida de santidade. Nós vamos ter testemunhos, bons testemunhos. Amém? Nós precisamos nos santificar, para nós, é a palavra de domingo. Como vamos nos render novamente para aquele a qual nós somos libertos? Agora, se tornar um homem e uma mulher espiritual, maduros, é ser conduzidos pelo Espírito de Deus, o nosso Espírito de Deus. E onde é que eu ouço o Espírito de Deus? É na oração e é na palavra. Glória a Deus.